Bolsonaro e Michele estão se separando de jornalista. Jornalista Idega Angel publicou em seu perfil no Instagram a notícia em que o presidente da República e a primeira-dama estariam se separando. Michele, inclusive, já teria procurado um advogado especializado em casos de família. Michele Bolsonaro está consultando um advogado especializado em divórcio de escritório formado em Brasília, o que informa uma colunista da capital. Junto com o governo Bolsonaro, o amor de Michele por ele acabou. Ou seria a paciência? Realmente tudo tem seu limite. E a gente entende em termos estratégicos. Este momento não poderia ser o melhor. Michele foi testemunha ocular de tudo que rolou por baixo dos panos, pelo meio dos panos, enfim, em toda a trouxa de roupa suja. Certamente tem argumentos fortes para sair desse muito bem. Aqui em Oada, não sabemos se será tudo na paz ou será esta guerra que Michele anunciou aos berros que correria, e a gente julgou que fosse na eleição. Agora vemos que aquela disposição para a luta demonstrada para ser colocada em prática agora nos tribunais. Porém, se o casal quiser uma sugestão, é melhor um bom acordo. Bolsonaro sabe que vão ser os anéis e ficam os dedos. Melhor isso do que perder até o pescoço. Posse presidencial terá cobertura ampla da comunicação do Senado. Com a expectativa de uma super concorrida posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva neste domingo 1º, que deverá ser a participação de cerca de 700 jornalistas brasileiros e estrangeiros, 120 representantes de governo estrangeiro e 2.000 convidados em um público externo, entre 150 mil e 300 mil pessoas. Os veículos de comunicação do Senado preparam-se para oferecer uma ampla e especial cobertura. Já no final da manhã será publicado a primeira reportagem pelo portal Senado Notícias, seguindo de flashes ao vivo da TV Senado. A partir das 12, início da transmissão do Rádio Senado às 14. Para a diretoria da Secretaria de Comunicação Social, SECOM, Érica Ceolin, maior desafio é a integração de esforços entre os veículos. Trata-se de um evento complexo com a presença de inúmeras autoridades nacionais e estrangeiras que ocorre em um curto período entre a chegada e a saída do cortejo presidencial do Palácio do Congresso. Está previsto um intervalo das 1h20. Dessa forma, todos os profissionais devem estar atentos a cada veículo. Preciso trabalhar com uma equipe completa para que consiga realizar suas atividades no tempo previsto. Além disso, temos grupos online de mensagens instantâneas com chefias e produtores que poderão trocar informações e sonoras durante o evento, garantindo uma cobertura ágil e multimídia, explica a diretora da SECOM. Érica destaca que a Rádio TV a agência Senado cumpre o papel de comunicação pública e se une com veículos e fornecedores de imagem e informação qualquer mídia no Brasil e no exterior. Também cumprimos nosso papel de comunicação institucional ao organizarmos o ritual da posse e fornecemos um meio para o cumprimento do que determina a Constituição. Por fim, garantimos que a imprensa externa possa cumprir o seu papel na cobertura dentro do Congresso Nacional. Tudo isso a serviço da sociedade para o pleno exercício da cidadania, diz Érica. A SECOM é responsável ainda pela organização da posse via do setor de relação pública, cobertura. A cobertura da posse já teve início com a página especial
Posse presidencial oferecido no portal Senado Notícias, onde se reúne matérias já publicadas pela Agência Senado sobre os preparativos, assim como reportagens da TV e da Rádio Senado, além do material produzido pela comunicação interna da casa. A Agência Senado foram escalados 40 profissionais entre repórteres, fotógrafos, editores na imagem, técnicos, editores do portal Senado. A notícia do perfil da agência no Instagram, além dos coordenadores das equipes para a cobertura. A novidade deste ano em relação à posse de 2019 e o blog da agência com a publicação de notas e fotos em tempo real ao longo da cerimônia. A transmissão ao vivo da cerimônia também poderá ser acompanhada via portal. Daremos atenção especial ao blog, ao perfil da agência no Instagram. Com muitas fotos e vídeos também teremos notificações como as nossas principais matérias para os assinantes de push de notícias. No final do dia, enviaremos uma edição consolidada no portal Senado Notícias, explica a coordenador-geral da Agência Senado, Silvio Burley. Em tempos de fake news, cresce interesses por fontes confiáveis de notícias, segundo Burley. O compromisso da agência com a precisão é a imparcialidade, apresentando um painel de todas as correntes políticas e ideológicas presentes no Senado. Tem sido o grande capital para crescer consistentemente no número de acessos ao longo dos anos nos grandes momentos vividos pela democracia e pelo parlamento. Essa procura pelo portal de notícias do Senado aumenta em outubro, por exemplo. Quando ocorreram os 2 turnos das eleições gerais, os conteúdos publicados pela agência alcançaram cerca de 3,9 milhões de visualizações e 9,3 milhões de usuários, um recorde. Acreditamos que no dia da posse a procura também será intensa, que só aumenta a nossa responsabilidade. TV Senado. A partir das 12 iniciam-se os flashes da programação e nas redes sociais de TV Senado para mostrar o clima da esplanada dos ministérios e a chegada de senadores, deputados, chefes de Estado. Outros convidados ao Congresso às 14 horas. Tem início ao programa especial de cobertura com 5 repórteres ao vivo e a câmera de transmissão que irão acompanhar todo o trajeto da saída de Lula em direção ao Congresso, subida da rampa, a recepção dos parlamentares ao presidente eleito e as sanções solene na qual o presidente presta o juramento e assina o termo de posse revista às tropas militares. Como novidades, explica a coordenadora-geral da TV Senado, Glauciane Lara, será utilizado drone para a transmissão da cerimônia externa. Haverá transmissões em HD para a TV digital aberta em Brasília. Para o YouTube, redes sociais, transmissões da posse pelo TikTok, além das demais redes sociais. A TV Senado terá 170 profissionais entre servidores e terceirizados trabalhando no dia da posse. Jornalista Antônia Márcia Vela e Tiago Tibúrcio serão os âncoras na transmissão ao vivo. Depois, convidados irão explicar e comentar os discursos, detalhes e curiosidades da cerimônia no Congresso, assim como no Palácio do Planalto. Para a posse, TV Senado fará parte de um polo de emissoras, sendo responsável pela transmissão de imagens da cerimônia externa da rampa Salão Negro, Azul, Branco. Este último caso de chuva, a TV Câmara irá transmitir Salão Verde e plenário. As emissoras privadas Globo e Band se encarregam das imagens nas ruas e empresas Brasil de Comunicação EBC, das câmeras instaladas na Praça de Três Poderes no Palácio do Planalto. O desafio de uma cobertura como esta
é posicionar as câmeras nos ângulos corretos para cobrir todo o trajeto e dirigir a âncora e a cobertura com as informações oficiais confiáveis e equilibradas, mas o desafio desta posse especificamente é a segurança com termos visto no noticiário. Isso exige cuidado redobrado com credenciamentos, acessos, planejamentos e muita atenção com a equipe no dia do evento, afirma Glauciene. Rádio Senado. Cerca de 30 profissionais, entre âncoras, repórteres, sonoplastas, multimídia e outros, compõem a equipe de Rádio Senado. Para essa posse, toda a programação vai ser ancorada pelo jornalista Adriano Faria, um consultor que também irá participar e analisar esse primeiro momento do novo governo. Especialista em cobertura internacional, o jornalista da Rádio Senado, Ivan Godoy, fará comentários sobre a presença do chefe de Estado e sobre a repercussão na imprensa internacional. Essa participação especial também será compartilhada com a TV Senado. Até o momento, 35 emissoras já confirmaram que irão transmitir a posse simultânea com a Rádio Senado. Todo o conteúdo será transmitido em tempo real pela rede e Rádio Senado FM. Presente em Brasília, mais 17 capitais e distribuído via rádio agência para cerca de 4,5 mil emissoras conveniadas em todo o país. Entendemos que faz parte do papel da comunicação pública participar desse momento histórico de fortalecimento de democracia e garantir que os cidadãos possam saber de cada detalhe de forma imparcial, de modo a estimular uma cidadania consciente, ativa e contribuir para melhor compreensão sobre o funcionamento do setor público, disse a coordenadora-geral Rádio Senado, Leila Heredia. Qual a participação dos Estados Unidos derruba de Pedro Castilho no Peru? A disposição do Pedro Castilho da presidência pelo Congresso do Peru gerou controvérsias e debates sobre a legitimidade do processo que culminou nos últimos dias 7. A derrubada do presidente aconteceu horas depois. Ele tenta fechar o parlamento, mas já vinha sendo gestada desde o início do mandato, segundo especialista ouvido. Com o passar dos dias, novos elementos indicam que a queda de Pedro Castilho não teria acontecido apenas por conflitos internos no país, que são muitas conversas entre representantes do governo dos Estados Unidos e da Organização dos Estados da América, OEA. Nos dias posteriores à votação do dia 7, levantam questionamentos sobre qual teria sido a participação dos Estados Unidos na derrubada de Pedro Castilho no Peru. Para entender essa conexão, foi atrás de elementos que chamaram a atenção. Nos últimos dias, o consultor especialista que tem analisado a crise peruana, a questão como guerra híbrida, reedição do Plano Condor, estão entre os pontos levantados pelos entrevistados que enxergam veículos dos Estados Unidos como desfecho que se deu. No dia anterior, à disposição, então, o ministro da Defesa, Gustavo Bobbio, se reuniu com embaixadora estadunidense de Lima, Lisa Kenna, que anteriormente serviu por 9 anos como agente da CIA, Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Após Castilho tentou fechar o Congresso, Bobbio foi um dos primeiros a renunciar. Washington se apressou para conhecer Dina Boluarte, então vice de Castilho, assim que o ex-líder sindical foi deposto após a Argentina, Bolívia, Colômbia e México se colocaram contra o processo e reconhecerem continuidade da presidência de Castilho. Kenna se encontrou com o presidente do Exército do Palácio do Governo. 3 dias depois, Boluarte manteve uma conversa telefônica com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. O chanceler estadunidense reforçou
que estava ao lado da presidente e das medidas que ele considerasse necessárias para lidar com o cenário de instabilidade. Na carta, Castilho condenou esses encontros, alerta compatriotas e visita do embaixador dos Estados Unidos ao palácio do governo não foi gratuita nem a favor do país. Era para dar ordem de levar as tropas para as ruas e massacrar meu povo indefeso. Aliás, deixa o caminho livre para exploração mineral. Como no caso de Conga, Tia Maria e outros referindo-se ao projeto de mineração, a imprensa peruana não apenas permanecerá em silêncio sobre isso, mas também o negará com mesma facilidade. Em razão da crise, o Peru foi impactado por fortes protestos que exigem renúncias de Boluarte. A antecipação das eleições gerais para 2023, a libertação de Castilho, que foi preso após a deposição e convocação de uma Assembleia Constituinte, a repressão contra os protestos deixou ao menos 28 mortos. Castilho rompeu com o Grupo de Lima. Uma das primeiras medidas que Castilho adotou logo que assumiu a presidência foi romper o veículo do Peru com o Grupo de Lima, organização formada por governos conservadores da região para apoiar a oposição venezuelana, tenta enfraquecer o presidente Nicolás Maduro. Para a socióloga Ana Prestes, doutora em Ciências Políticas pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, a eleição de Castilho é consequente esvaziamento do bloco foram parte de um processo de derrocada do intervencionismo na Venezuela. No entanto, o presidente não conseguiu implementar sua agenda máxima, de certa maneira, acabou refém de forças políticas aliadas ao imperialismo, ao ponto de o convencer e pedir ajuda à Secretaria-Geral da OEA, conhecida por sua sobrevivência aos Estados Unidos, para atuar na mediação política interna dos conflitos entre a presidência e o Congresso peruano, segundo a especialista. Esta opinião compartilha por Hugo Albuquerque, editor da Autonomia Literária, o diretor do Instituto Humanidade, Direitos e Democracias. Para ele, Castilho foi eleito como um programa anti-imperialista que não era bem visto por Washington. O problema é Castilho ter sido acusado em vez de resistir e mobilizar, ele buscou moderar suas oposições buscando em meio termo impossível, mas ele preferiu acreditar nisso. Naturalmente, os Estados Unidos nada disso interessava, mas o Washington conseguiu fazer Castilho recuar até possar, como Jair Bolsonaro, presidente brasileiro, fazer inúmeras na nona cúpula das Américas, onde Joe Biden, presidente norte-americano, procura mostrar que ainda tem prestígio no hemisfério, tanto para o público interno quanto para legitimar suas políticas para a América Latina, qual ele expressamente trata como seu jardim, de frente da casa, apontou. Entendo que depois de tolerar Castilho por muito tempo, ele se mostra disfuncional tanto para os Estados Unidos quanto para a América Latina. Os Estados Unidos e o Norte Global conseguiram uma aliança e um entendimento com o vice de Castilho. A partir daí, ele se viabilizou, pelo menos como um presidente temporário que não tinha acontecido antes. Não se sabe por quais questões. Lembramos que tanto Castilho quanto Dino Boluarte romperam com o Peru Livre, partido pelo qual concorreram às eleições, o primeiro para tentar se manter e segundo para ascender, acrescentou Albuquerque. Mesmo com o rompimento de Castilho, o Peru Livre se colocou contra a movimentação que depois defende a libertação do ex-presidente Tânia Bernouilli, coordenadora do partido no Brasil, disse que as reivindicações das ruas de antecipação das eleições, renúncia imediata de Boluarte e Assembleia Constituinte também são abraçadas pela agenda. Houve intenção dos Estados Unidos no Peru
Peru livre enxerga interesse dos Estados Unidos da disposição do presidente para Bernoulli, sem dúvidas, a intervenções dos Estados Unidos. Trata-se mais de uma vez de guerra híbrida, de Laifari, contra nossa América Latina, com aperitivo mais conhecidos como Plano Condor II. Trata-se do imperialismo norte-americano como oposição de intradireita peruana fujimontesista, em referência a Alberto Fujimori, ex-presidente do Peru, conhecido por ser perpetuado no poder como autogolpe nos anos de 1990. Vladimiro Montesinos, chefe do Serviço Nacional de Inteligência do Peru durante o governo do Fujimori, muito corrupta, uma imprensa totalmente patrocinada, parcializada e dedicada a promover golpes na nossa frágil democracia, um aparato judiciário que se dedicou a prosseguir os nossos líderes sociais e aceitar constantes denúncias sem provas contra o presidente em um Congresso da República que promovia impeachment desde o início do governo Castilho, avalia Bernoulli. Ana Prestes acredita que caos políticos no Peru não interessante nos Estados Unidos, mas muito menos interessa uma presidência sustentada por bases populares de trabalhadores aos Estados Unidos. Interessa um governo frágil, subserviente, como pode ser Dina Boluarte aponta. Os Estados Unidos nunca ficam alheios nada do que ocorre na região. Lembrarmos que eles consideram as Américas sua região primordial de influência, creio sim haver veículos dos Estados Unidos no desfecho que se deu, principalmente pela ação da OEA. Nos meses prévios à declaração desastrosa de Castilho, os pronunciamentos do Departamento do Estado de Blinken, da Embaixada dos Estados Unidos no Peru, muito instantâneos, posse de Dina Boluarte, também não deixa dúvidas de que nada do que ocorreu foi surpresa para a Casa Branca, disse ainda a socióloga. Albuquerque também categórico afirmar que certamente há vínculos dos Estados Unidos e Norte global, como a queda de Castilho, e destaca a reunião que o presidente em exercício teve com Luiz Almagro, secretário-geral da OEA. Não há novidade nisso, basta lembrar do que tem acontecido no acervo à Venezuela e no golpe de 2019 na Bolívia. Outro ponto importante foram os encontros de Boluarte com as delegações do Reino Unido semanas antes da derrubada de Castilho, a fortes sinais semelhantes ao que já vimos ao continente, apontou. Bernoulli afirma que o processo de deposição de Castilho também envolveu interesses de empresas internacionais que exploram recursos minerais em solo peruano. Segundo o dirigente, a política em 2023 serão reavaliados contratos de concessões minerais petroleiras, de energia e de lítio que estavam em vigor desde 1993, durante a ditadura de Alberto Fujimori. Há 37 projetos de lei Congresso da República que propõem outorga os lotes empresas minerais privadas. Trata-se de uma conspiração congressual, em conjunto com todo o aparato de guerra híbrida que trabalhou para inabilitar o presidente neste fim de ano com chanceler estadunidense, pois a maioria dessas empresas privadas são desse país, alerta. Não perdoaram que um professor ruralista vindo do interior do Peru assumisse o poder do nosso país como um programa de governo transformador de esquerda, disposto a mudar os rumos da nossa economia, comprometido em recuperar nossos recursos, erguer a nossa capacidade de ser uma enorme potência na região sul-americana. Com imensos recursos naturais que temos,
É o sentido de elevar o nosso desenvolvimento social, acrescentou o dirigente do Peru Livre. Qual o papel do Brasil na crise? Enquanto os Estados Unidos respaldam o governo de Boluarte, outros países da região reivindicam a continuidade de Castilho. O Brasil pode trabalhar para promover o diálogo no Peru e encontrar uma solução pacífica para o país. Qualquer instabilidade política na América do Sul afeta o Brasil. Acredito sim que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva precisa ser proativo para apoiar aqui se mediar uma solução pacífica e democrática para a crise institucional peruana. Por outro lado, a cooperação e as relações comerciais entre o Brasil e o Peru não devem ser afetadas, mas é evidente que um país pacificado internamente tem muito mais condições de ampliar a qualidade e o vigor de sua cooperação e atuar nas plataformas multilaterais e contribuir para a integração não só econômica, mas da infraestrutura dos projetos sociais da região, aponta Prestes. Albuquerque Bernoulli acredita que Lula deve adotar a mesma posição de México, Argentina e Colômbia, se posicionando contra a gestão Biden. Lula sim pode contribuir para a pacificação do Peru, em princípio mostrando sua solidariedade ao nosso povo, que foi assassinado ao comando da presidência de facto Boluarte. São 30 vítimas mortas, inclusive a criança e adolescente na lista, muito desaparecidos que ainda não foram contabilizados nas províncias do Peru, onde o povo está se manifestando nas ruas todos os dias. Em segundo lugar, se faz necessário acuar as declarações do presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, contra as ingerências políticas imperialistas norte-americanas nos nossos países, apontou Bernoulli. A adesão da Ucrânia à OTAN nas circunstâncias atuais seria uma ameaça à vida, diz assessor húngaro. Sem um acordo entre a Rússia e Estados Unidos, um tratado que regula o status dos países do leste europeu, a adesão da Ucrânia e a organização do Tratado do Atlântico Norte da OTAN significaria uma ameaça imediata à vida, disse Balázs Orbán, assessor do primeiro-ministro da Hungria. No contexto da adesão da Ucrânia, existe um problema significativo. O Tratado Base da OTAN estipula que um país no território da qual há uma guerra, que está em estado de guerra, não pode ser aceito na aliança sem um compromisso americano-russo em um acordo que regule a situação dos países da região. A adesão da Ucrânia e à OTAN significaria uma ameaça imediata à vida, disse o assessor em entrevista ao portal Index, respondendo às perguntas se Budapeste apoiará a futura adesão ucraniana à OTAN. Ao mesmo tempo, o assessor recordou que a Hungria apoia consistentemente a adesão da Ucrânia, Geórgia e dos países de Balcãs Ocidentais, União Europeia, uma vez que não quer ser um país de extremo da União Europeia, mas atualmente há várias questões não resolvidas entre Budapeste e Kiev, que dizem respeito não só aos direitos da minoria húngara que vive na Transcarpátia. Anteriormente, o assessor do premier húngaro disse que a Hungria é a favor da entrada da Ucrânia na União Europeia, mas não pretende perder os laços com a Rússia. Forças russas liquidam mais de 100 militares jatos Su-25, Su-24 e helicópteros Mi-8 da Ucrânia. Na direção de Kupiansk, na região da Kharkov, foram eliminados mais de 20 militares ucranianos, segundo o Ministério da Defesa da Rússia. De acordo com o MD russo, na direção de Krasny Liman foram eliminados até 70 combatentes ucranianos.
Em 24 horas, na direção do sul de Donetsk, a artilharia russa liquidou até 30 combatentes adversários, 2 veículos de combate e 4 picapes militares. As tropas russas prosseguem com ofensiva na direção de Donetsk, tomando novas posições em linha defensiva. As perdas do exército ucraniano superam 80 militares. As caças russas abateram um avião de assalto Su-25 e uma caça-bombardeiros Su-24, que com 2 helicópteros Mi, outro das forças ucranianas. Rússia detém agentes ucranianos na região de Kherson que transmitam dados sobre forças russas. Na região de Kherson foi detido um agente ucraniano que transmitia o serviço de segurança da Ucrânia dados sobre a localização e as rotas dos militares russos para subsequentes ataques de artilharia, informou o Departamento de Imprensa do Serviço Federal de Segurança, FSB, na sigla em russo da Rússia. FSB da Rússia deteve no território da região de Kherson um agente dos serviços especiais ucranianos que coletava informações sobre as forças armadas da Rússia. Suas tarefas incluíam a coleta, a transmissão de informações sobre os locais e números de efetivos de subunidades das Forças Armadas da Rússia, suas rotas de deslocação e tipos de equipamentos e armas utilizadas na operação militar especial, vinculados mapas de terreno, coordenadas geográficas, lê-se no comunicado. Destaca-se que os dados eram transferidos para um oficial do Serviço de Segurança da Ucrânia pelo WhatsApp para seu envio aos militares ucranianos com propósito de ajustar os ataques da artilharia e mísseis sobre oposições das forças russas. Contra referido cidadão ucraniano de 54 anos foi instaurado um processo penal. Ele está detido e enfrenta entre de 10 a 20 anos de prisão. Ministro da Defesa francês diz que Paris continuará enviando armas para a Ucrânia em 2023. Além de se comprometer a enviar mais armas a Kiev, o ministro Sébastien Lecornu afirmou que a França assumirá o reparo de equipamentos militares já entregues. O ministro da Defesa francês Sébastien Lecornu disse nesta quarta-feira 28 que o estudo das necessidades do exército ucraniano que a França continuará fornecendo armas a Kiev em 2023. No início do dia, Lecornu fez uma visita oficial à Ucrânia e manteve uma reunião com seu homólogo ucraniano, Oleksiy Reznikov. Minha visita a Kiev mais uma vez confirmou o apoio militar da França à Ucrânia que temos fornecido desde o início da guerra, com Oleksiy Reznikov. Estudamos a necessidade do exército ucraniano para continuar esse apoio em 2023, disse Lecornu. Lecornu observou que discutiu a questão tática e estratégica com Reznikov. Lembrou que a França tinha um fundo de 212 milhões de cerca de 1,1 bilhão para compras diretas de equipamentos de fabricantes franceses. Lecornu também disse que a França assumirá o reparo do equipamento militar já entregue a Kiev. Na quinta-feira, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas, Valery Gerasimov, disse que os países ocidentais forneceram mais de 350 tanques, 700 sistemas de artilharia, 100 sistemas de foguetes de lançamento múltiplo MLRS, 30 helicópteros, pelo menos 5.000 drones e 1.000 blindados para a Ucrânia, desde o início da operação especial da Rússia em 24 de fevereiro. A assistência financeira estrangeira total à Ucrânia chegou quase 100 bilhões, a cerca de 527 bilhões, acrescentou Gerasimov. ...309 dia da operação especial militar nas fronteiras russas. Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação militar especial para desmilitarização e desnazificação da Ucrânia.
Durante a operação do exército russo junto com as forças das repúblicas de Donetsk e Lugansk, libertou completamente a República Popular de Lugansk, uma parte significativa da República de Donetsk, inclusive Volnovakha, Mariupol e Sviatogorsk, bem como toda a região de Kherson, áreas de Zaporozhye, junto do Mar de Azov, uma parte da região da Kharkov. De 23 a 27 de setembro, o RPD e RPL, região de Kherson, Zaporozhye, realizam um referendo sobre a adesão e a Federação da Rússia, com a maioria da população votando a favor em 30 de setembro, durante uma cerimônia de Kremlin. O presidente russo assinou os acordos sobre a integração das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, região de Kherson, Zaporozhye, e a Rússia, após aprovação por ambas as câmaras do parlamento russo. Os acordos foram ratificados por Putin no dia 5 de outubro. Em Saratov, o governador informou que na região de Inglesk, o sistema de defesa aéreo eliminaram alvos. O governador Bryansk informou que na região de Kristitsovsk foram acionados sistemas de defesa aéreo e bateram os drones ucranianos, não há feridos. Autoridades da Kharkov, Odessa, declaram que a infraestrutura críticas foram atingidas em ataque aéreo. Mídia ucraniana relata série de explosão de Lvov. A explosão são relatadas em Kiev. A operação de metro foi suspensa em Kharkov. Explosões são relatadas na região de Kharkov, Odessa. Sistema de míssil Patriot é muito frágil e terá impacto insignificante na Ucrânia, diz especialista. Kiev terá que aceitar a verdade assustadora sobre o sistema de mísseis antiaéreos Patriot. Esses complexos não salvarão a Ucrânia da derrota, diz ex-assessor do chefe do Pentágono, coronel Douglas MacGregor, em um canal no YouTube. Acredito que isso entrega o sistema Patriot e não levará uma escalada grave na Ucrânia, observou o coronel. MacGregor acrescentou também que este complexo é muito frágil, caro de usar ao mesmo tempo, é praticamente inútil contra mísseis do cruzeiro drones de baixo voo. O máximo que eles podem fazer é garantir segurança de locais selecionados de alto perfil, como um quartel-general ou um centro de controle. Eles não serão capazes de proteger cidades de Kiev, Lvov explicou. A Rússia tem experiência em combater esses complexos, por isso Moscou não terá dificuldade em contornar Patriot, disse MacGregor, ressaltando que a Ucrânia vai ficar sem mísseis mais rápido do que eles possam causar qualquer dano ao adversário. Além disso, no Ocidente está se tornando cada vez mais difícil esconder a situação catastrófica de Kiev, que, independentemente da assistência militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte da OTAN, será derrotado em um futuro próximo, concluiu o ex-assessor do chefe do Pentágono. Na semana passada, Zelensky visitou os Estados Unidos, onde se reuniu com o chefe da Casa Branca e a liderança do Congresso americano. Por ocasião de sua visita, Washington anunciou um novo pacote de ajuda militar a Kiev no valor de 1,85 bilhão, cerca de 9,6 bilhões, que inclui o sistema de mísseis antiaéreo Patriot. Após a visita de Zelensky, o embaixador da Rússia nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, afirmou que ninguém mais esconde os verdadeiros objetivos da política da Casa Branca em relação a Moscou, e denunciou que Washington está realizando uma guerra por procuração em território ucraniano. Usina nuclear de Zaporozhye. Zonas alvejadas e possíveis consequências em um acidente. As forças armadas da Ucrânia não param de atacar o território das instalações nucleares de Zaporozhye, a maior usina elétrica na Europa, que desde o início da operação especial russa passou para controle da Rússia. Os representantes da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA,
apontam constantemente a necessidade de se criar uma zona de segurança em torno das instalações. Veja no infográfico os locais dos bombardeios mais frequentes no território da usina, que distancia-se disseminará a contaminação radioativa em caso de acidente. Bombardeios de usina nuclear de Zaporozhye. Presidente da Sérvia diz que barricadas no norte de Kosovo serão desmontadas. Aleksandar Vučić pediu aos sérvios étnicos no Kosovo para acabar com os protestos contra as autoridades da autoproclamada República, assegurando-lhes que não irão enfrentar perseguições. O presidente sérvio Aleksandar Vučić informou nesta quarta-feira 28 que os sérvios do norte de Kosovo, Motija, começarão a remover as barricadas montadas na região a partir de quinta-feira 29. Este é um processo longo, levará tempo, disse o chefe de Estado, segundo noticiou Reuters. A notícia vem 2 dias após Vučić colocar em alerta máximo as Forças Armadas da Sérvia. Mais cedo, nesta quarta-feira, o diretor do escritório para Kosovo, Motija, sob o governo sérvio, Petar Petković, disse que Vučić pediu aos sérvios étnicos em Kosovo para acabar com os protestos contra as autoridades da autoproclamada República de Kosovo. Segurança lhes que não iriam enfrentar perseguições. As tensões permanecem em Kosovo, Motija. A polícia da autoproclamada República deteve em dezembro vários policiais no norte por suspeita de crimes de guerra durante o conflito de 1998 e 1999. O terrorismo, por conta disso, em 10 de dezembro, os sérvios de Kosovo ergueram barricadas e estão de plantão nas rodovias do norte da região, temendo perseguição. A situação nas próprias barricadas nos municípios de Lepesović, Zevenka, Zubin, Potok, permanece pacífica como sérvios locais de plantão. Em tendas à noite durante o dia, as mulheres locais também vão às barricadas. No segmento sérvio das redes sociais estão-se distribuídos vídeos de movimentação de equipamentos militares no município de Raška e do voo dos helicópteros de combate sérvios Mi-35. Em 15 de dezembro, o primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, entregou à República Tcheca, que preside o Conselho da União Europeia, em um pedido de entrada da autoproclamada República da União Europeia. Em resposta, o ministro da Defesa sérvio, Miloš Vučević, aumentou a presença da força de Kosovo, KFOR, norte de Kosovo. O território do Kosovo e na Sérvia Central são separados por uma linha administrativa. As autoridades albanesas de Kosovo declararam sua independência da Sérvia em fevereiro de 2008, mas independência não reconhecida pelo governo da Sérvia. Alguns países da União Europeia, sendo a Espanha, Grécia, Chipre, Eslováquia, Romênia, também não reconhecem a independência do Kosovo. Estados Unidos não pode conter avanço chinês no Indo-Pacífico, destaca a mídia. Os Estados Unidos prometeram implantar diversas forças militares na região do Indo-Pacífico até 2023. No entanto, diversas políticas e aliados norte-americanos acreditam que essas medidas sejam inúteis. De acordo com o jornal político, diversos congressistas republicanos observaram que a China tem uma marinha tão poderosa que é capaz de desafiar o domínio dos Estados Unidos na região do Indo-Pacífico. Além disso, destaca-se que a crise na Ucrânia é a interrupção das cadeias de suprimentos globais devido à pandemia dificultaram o envio de armas essenciais a Taiwan. A mídia também destacou que a promessa americana de reforçar suas capacidades na região do Indo-Pacífico
contradiz a realidade. Washington já gastou bilhões de incentivos militares na Ásia, incluindo bases de apoio e movimentação de forças para manter uma vantagem competitiva sobre Pequim. No entanto, especialistas citados pela mídia acreditam que a diferença que a China é muito grande. Apoio a Taiwan ainda prejudicada por mais do que apenas questões de logística como obstáculo dentro da política norte-americana, principalmente com o decreto sobre a política defensiva, prevendo bilhões de dólares a Taiwan nos próximos 5 anos. Por sua vez, China segue uma política cada vez mais agressiva nas águas próximas de Taiwan, estabelecendo novos navios de guerra e usando ativamente suas forças aéreas, além de ter a maior marinha no mundo de 340 embarcações. Os Estados Unidos sofreram com aliados por ser pouco provável que a maioria dos países do Sudeste Asiático apoiem Taiwan em caso de conflito com Pequim. Justamente por isso que Washington segue tentando reforçar seus laços e convencer seus aliados no Pacífico. Contudo, o jornal destaca que essas medidas pouco mudarão o cenário, sendo muito pouco provável que os Estados Unidos possam conter o avanço chinês na região. Conflitos reduzem capacidade bélica e dificultam a vida da OTAN. Embora a OTAN afirme estar preparado para entrar em qualquer conflito armado em qualquer momento, na realidade, a Aliança Ocidental enfrenta alguns obstáculos que comprometem sua capacidade. Sua unidade da resposta rápida não é de ponta, tanto para 2023, a Alemanha será encarregada de liderar esta área conhecida como Força Conjunta de Muito Alta Disponibilidade, VGTF, na sigla em inglês. Por sua vez, os alemães já conheceram que seus 9 veículos de infantaria possuem uma série de problemas, não estão prontos para combater, por isso enviará equipamentos dos anos 50 à OTAN. O VGTF é uma unidade multinacional de até 5 batalhões que deve ser capaz de entrar em prontidão em poucos dias. Nesse caso, a OTAN já estaria com sérios problemas caso decida se envolver no conflito na Ucrânia, já que nos combates terrestres contaria com tanques dos anos 50. Hoje a OTAN tem muita capacidade bélica armamentista, muito menor que antes, também tem menor legitimidade social e política. Seu discurso de duas caras é um discurso que deve promover para manter a própria existência da aliança, afirmou que o rico especialista político da Universidade Nacional Autônoma do México, especialista em segurança e militarização no sistema global. Um relatório do jornal norte-americano The New York Times revela que 20 anos e 30 países membros da OTAN já esgotaram seu potencial para enviar suas reservas e armas à Ucrânia, deixando seus arsenais escassos. Outro problema enfrentado pela aliança que já foram esgotados são 90% e 3,1 bilhões do Fundo Europeu para a Paz criada pela União Europeia, para compensar o gasto dos países membros do apoio à Ucrânia, destacou o jornal. Apesar da situação difícil, a OTAN segue insistindo em se manter como uma instituição vigente, buscando uma missão de desintegração da União Soviética em 1991, ressaltou o vice-presidente executivo no Centro da Eurásia. Israel se prepara para possível ataque aéreo contra Irã nos próximos anos, diz MD israelense. O ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, afirmou que o país está se preparando para um possível ataque contra o Irã nos próximos anos, segundo o jornal Time of Israel. O jornal informou que o ministro indicou que o país aumentou significativamente sua preparação nos últimos anos. A declaração ocorreu durante o curso de graduação de pilotos militares na base aérea de Artzerim, no sul de Israel. Pode ser que em 2 ou 3 anos cruzem o céu até o leste e participem de um ataque contra instalações nucleares no Irã, para o qual estamos nos preparando, afirmou Gantz. Em caso de um ataque militar israelense contra suas instalações nucleares, Teherã responderia a esta ofensiva com mísseis de
eliminarem Tel Aviv no mapa, afirmou a emissora estatal uraniana. Suponhamos que aviões israelenses chegam ao complexo nuclear de Natanz e bombardeio danifique. A questão é que se restaria alguma base para eles puserem, afirmou a emissora. Destaque de 2022. Vídeo mostra que os 10 eventos mais marcantes no mundo deste ano. Momentos mais importantes de 2022 no mundo, sendo um ano de transformações geopolíticas. O ano começou com o anúncio do presidente Vladimir Putin da operação militar especial na Ucrânia. A situação na esfera da saúde foi agravada pelo surto de varíola dos macacos em setembro. O mundo foi abalado com a notícia da morte da Rainha Elizabeth II, aos 96 anos. No mesmo período, o Reino Unido passou por uma rápida mudança do premier, tendo 3 governantes em apenas 2 meses. O fim de ano vai ser lembrado pela Copa do Catar, emocionante vitória de seleção argentina com o capitão Lionel Messi. Relembra-se mais momentos marcantes de 2022 no mundo em vídeo. Destaque de 2022. Vídeo mostra que os 10 eventos mais marcantes no mundo deste ano. Momentos mais importantes de 2022 no mundo, sendo um ano de transformações geopolíticas. O ano começou com o anúncio do presidente Vladimir Putin da operação militar especial na Ucrânia. A situação na esfera da saúde foi agravada pelo surto de varíola dos macacos em setembro. O mundo foi abalado com a notícia da morte da Rainha Elizabeth II, aos 96 anos. No mesmo período, o Reino Unido passou por uma rápida mudança do premier, tendo 3 governantes em apenas 2 meses. O fim de ano vai ser lembrado pela Copa do Catar, emocionante vitória de seleção argentina com o capitão Lionel Messi. Relembra-se mais momentos marcantes de 2022 no mundo em vídeo. Laser gigante nas estrelas será lançado em novos avanços em fusão nuclear, diz Bloomberg. Cientistas esperam que o laser gigante possa fornecer aproximadamente 8% mais energia que durante o disparo obtido na primeira vez. O anúncio é realizado por especialistas norte-americanos no Laboratório Nacional Lawrence Livermore. Indica que foram obtidos 3,15 megajoules de energia, investido 2,05 megajoules por laser inativa a plasma em confinamento inicial. O êxito foi alcançado quando o laser disparou 192 raios em 3 pulsos cuidadosamente modelados de um cilindro contendo uma pequena cápsula de diamante cheia de hidrogênio. O próximo teste deverá ocorrer em fevereiro de 2023 para aumentar a quantidade de energia produzida na reação. Como esse objetivo espera que se o laser gigante possa fornecer aproximadamente 8% mais energia que no disparo anterior. Além disso, Michael Standerman, gerente do programa, afirmou que o laboratório também está desenvolvendo um programa de computador que possa analisar as cápsulas de combustível usando no teste de busca de eventuais falhas. O processo seria muito mais rápido do que se fosse feito por humanos. A descoberta da equipe do laboratório pode vir a ser um importante momento da história científica. Até marca o início de uma nova indústria de fusão que permitirá dar energia barata à humanidade. Promotoria do INI abre investigações contra brasileiro eleito deputado nos Estados Unidos. Jorge Santos será investigado por ter mentido sobre sua
formação profissional ser currículo acadêmico e sua origem familiar durante a campanha eleitoral. O brasileiro Jorge Santos, eleito deputado pelo Partido Republicano nas eleições legislativas de novembro nos Estados Unidos, será alvo de um inquérito aberto na quarta-feira, 28, pela promotoria do condenado de Nassau, do estado de Nova York. Segundo noticiou a Associated Press, Santos é investigado por ter mentido sobre sua formação profissional, seu currículo acadêmico e sua origem familiar durante a campanha eleitoral. De acordo com a promotora distrital do condado de Nassau, Unete Donnelly, as invenções e consistências de Santos eram nada menos que impressionantes. Os residentes do condado de Nassau e outra parte do terceiro distrito levam ter um representante honesto e responsável no Congresso de se um crime foi cometido neste condado, vamos processá-lo, disse a promotora. Embora tenha admitido longa lista de mentiras, Santos não sinalizou que pretende deixar o cargo. Foi uma honra visita acadêmica da Marinha Mercante dos Estados Unidos em Kings Point hoje no Congresso. Estou ansioso para trabalhar ao lado deles, para utilizar totalmente seu recurso incrível que temos em nosso próprio quintal. Em NI03, escreveu Santos em uma recente postagem no Twitter sobre uma visita acadêmica da Marinha Mercante nos Estados Unidos. A postagem foi alvo de críticas. Um advogado respondeu ao Twitter questionando se Santos passaria a dizer se as pessoas que o capitão do mar. Outros internautas também o ironizaram. O brasileiro que elevou a pressão sobre partidos republicanos, uma vez que Santos, trumpista declarado. Alguns integrantes do Partido Republicano vieram ao público condenar as mentiras de Santos, como Joseph G. Cairo, presidente do Comitê Republicano do Condado de Nassau. O congressista eleito Jorge Santos quebrou confiança do público ao fazer declarações falsas sobre sua formação, experiência, educação, entre outras questões, disse Cairo. Filho de imigrantes brasileiros, Santos dizia que a campanha ter estudado de Baruch College, porém ele admitiu que não se formou na universidade após vir à tona que não foram encontrados registros de nenhum aluno com seu nome na instituição. Ele também admitiu que nunca trabalhou na empresa Citigroup Goldman Sachs, que também constava em sua biografia de campanha. As duas empresas confirmaram que ele jamais fez parte de seus quadros de funcionários. Já sobre a origem familiar, Santos disse que sua mãe, Fátima Devolder, de origem judia, nasceu no Brasil, filha de imigrantes que fugiram da perseguição nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, uma investigação feita pelo jornal Time apontou que os pais de Fátima devolveu e nasceram no Brasil antes da Segunda Guerra Mundial. Em paralelo, outras investigações feitas pelo The New York Times revelou que Santos foi alvo de um processo criminal em 2008 por usar cheques roubados para comprar itens de uma loja da cidade de Niterói, na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Na época, Santos tinha 19 anos de idade. Segundo o jornal, o processo está paralisado porque Santos não compareceu ao tribunal. Santos nega-se procurado por qualquer autoridade na América do Sul. Bolsonaro veta projeto que garante prótese cardíaca por catéter no SUS. O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei que prevê a implementação de prótese cardíaca por catéter no Sistema Único de Saúde, por considerar que a proposição contrária ao interesse público, que procedimento similar já é oferecido pelo SUS. Aprovado em 30 de novembro no plenário do Senado, sob a relatoria do senador Assi Ugax, PDT Roraima, PL 177/2020 ou 5460/2016 na Casa
de origem obriga o SUS a realizar implante por catéter de prótese valvar aórtica. O paciente com esteniose de valva ou válvula órtica que não possam ser submetidos à cirurgia convencional por representante risco cirúrgico elevado à esteniose aórtica leva à obstrução do fluxo sanguíneo do coração para os diversos órgãos do corpo e poder ser fatal. Ao explicar as razões do veto mensagem 737 de 27 de 12 de 2022, Bolsonaro argumenta que o projeto de lei contrário ao interesse público, uma vez que já existe o procedimento de implante transcatéter de válvula órtica ITVA no âmbito do SUS. Bolsonaro alega ainda que o projeto pretende incorporar tecnologia fora do rito processual estabelecido pela Lei 8080 de 1999 pelo Decreto 7646 de 2011, por diversas portarias editadas pelo Ministério da Saúde. Operação a Rússia na Ucrânia. Desde que o começo, em fevereiro de 2022, a operação da Rússia na Ucrânia teve presença diária no noticiário internacional. As escaladas do conflito, os impactos na economia mundial e as sanções à Rússia foram alguns dos assuntos de proporção global. Neste episódio, Melina Saade e Tayana Oliveira entrevistam o comandante Robson Farinazzo, especialista militar oficial da Reserva da Marinha do Brasil, e Rogério Anitablian, analistas geopolíticos de geoeconomia e de movimentação militares, que falam sobre alguns dos principais acontecimentos relacionados ao conflito, como ataque contra a ponte da Crimeia e a retirada das tropas russas de Kherson, os referendos que decidiram pela adesão de 4 territórios à Rússia. Minsk convoca embaixador de Kiev por incidente queda de míssil em Belarus. Chancelaria belarussa convoca o embaixador da Ucrânia após a queda de um míssil S-300 na Belarus, lançado de Belarus. Atualmente, uma investigação está apurando a causa do incidente. O Ministério das Relações Exteriores de Belarus convocou Igor 15, embaixador da Ucrânia, para Minsk, depois que um míssil ucraniano caiu em território belarrusso, disse Anatoly Glass, porta-voz da chancelaria. Como vocês sabem, hoje as forças de defesa antiaérea de Belarus derrubaram um míssil do exemplo S-300 ucraniano sobre o território de Belarus. Este é um incidente muito sério. O lado de belarrusso leva esta questão mais sério possível. Este respeito, Igor 15, embaixador da Ucrânia de Belarus, foi convocado hoje, 29, para o Ministério das Relações Exteriores de Belarus e foi apresentado um forte protesto, explicou Glass ao jornalista. Exigimos que o lado ucraniano conduza uma investigação completa sobre todas as circunstâncias do referido lançamento de mísseis, leve os perpetradores à justiça e tome medidas exaustivas para evitar a repetição de tais incidentes no futuro, que pode levar a consequências desastrosas para todos, sublinhou o porta-voz. Questionando se o diplomata ucraniano admitiu que um míssil caído em Belarus foi lançado do território ucraniano, Anatoly Glass disse que a resposta permaneceria dentro das paredes do prédio em que a nota foi entregue. Ele recusou declarar se a queda do míssil ucraniano foi uma provocação deliberada ou um acidente em resposta de tal pergunta, lembrando a necessidade que espera que conclua a investigação do incidente. A investigação está em andamento agora. Não há informações exatas. A partir de hoje está trabalhando uma equipe de investigação, diz Glass.
Glass também garantiu que, durante a reunião com o embaixador ucraniano de chancelaria de Belarus, não se falou em declarar os diplomatas ucranianos personai non grata. Nesta quinta-feira, 29, o Ministério da Defesa de Belarus comunicou que as forças de defesa antiaérea do país interceptaram um projeto e que os destroços caíram na região de Brest, não havendo relatos de vítima. Uma investigação preliminar do órgão governamental apurou que se tratava de um míssil terra-AS-300 disparado da Ucrânia. Atualmente o local está sendo examinado pelo Comitê de Investigação. O Ministério do Interior e o Ministro da Defesa de Belarus, enviados por Alexander Lukashenko, presidente do país, após ser imediatamente informado do acidente. China está pronta para cooperar com os países árabes na área de segurança global, diz defesa chinesa. Pequim pode aumentar a sinergia com os Estados Árabes na área de segurança e indicar o Ministério da Defesa da China, um passo que vem após uma cúpula sino-árabe e a visita do Xi Jinping à Arábia Saudita. O Exército de Libertação Popular, ELP chinês, está pronto para trabalhar com os exércitos dos países árabes e promover iniciativas conjuntas de segurança global, disse na quinta-feira, 29, Tan Kefei, porta-voz do Ministério da Defesa da China. As forças armadas da China e dos países árabes são importantes para manter a paz e estabilidade em todo o mundo. As relações entre os exércitos da China e dos países árabes se desenvolveram rapidamente e de forma saudável nos últimos anos, disse ele em um briefing. O porta-voz notou a cooperação militar entre os países como frutífera em muitas áreas, incluindo intercâmbios de alto nível, vários intercâmbios entre as diferentes forças armadas. Então, referiu também que tem realizado exercícios e cooperação da área que equipamentos militares, tecnologia e treinamento. O ELP está pronto para trabalhar com os exércitos dos países árabes para implementar o consenso alcançado na cúpula sino-árabe, promover conjuntamente iniciativas de segurança global e fortalecer ainda mais a cooperação prática, acrescentou Tan. Primeira cúpula sino-árabe ocorreu em 10 de dezembro, no Riad, capital da Arábia Saudita. Ele contou com a participação do Xi Jinping, presidente da China, Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Abdel Fattah al-Sisi, presidente do Egito, além do ministro das Relações Exteriores, Kuwait e Bahrein e outros altos responsáveis do mundo árabe. Na época, X visitou a Arábia Saudita, o que resultou a assinatura de 34 acordos bilaterais da cooperação econômica, energia e segurança.